Bom dia! Hoje estamos começando o nosso segundo bimestre com trigonometria na circunferência. Neste capítulo, iremos estender o estudo de trigonometria, tratando as razões seno, cosseno e tangente em uma circunferência. Antes disso, vamos ver os arcos da circunferência. Observe que a circunferência de centro O, nela destacamos os pontos A e B, e eles dividem a circunferência em duas partes. Essas partes são denominadas de arcos da circunferência. Então, quando eu tenho dois pontos em uma circunferência, ela define a circunferência em partes, e essas partes são chamadas de arcos. Nesse caso aqui, eu tenho dois arcos, o arco AB, que está destacado em vermelho, e o arco AB, que está destacado em preto. Temos dois arcos nessa circunferência. Quando as extremidades de um arco são coincidentes, este arco é nulo, ou corresponde a uma volta completa. Já quando as extremidades de um arco correspondem às extremidades de um diâmetro, dizemos que esse arco é uma semicircunferência. Ou seja, como nós temos dois pontos, A, B, e eles se coincidem, estão um sobre o outro, se coincidem, esse arco ele é nulo, porque ele não deu nenhuma volta, ele não andou nada, ele é nulo, está no ponto zero. Ou quando eles se coincidem, né, estão um sobre o outro, se coincidem, né, e já deu uma volta completa, aí eu digo que é um arco de uma volta. E quando o arco ele saiu do ponto, né, e andou e chegou na outra extremidade de um diâmetro, a metade da circunferência, dizemos que é uma semicircunferência. Medida de um arco de circunferência. A medida ou medida angular de um arco é igual à medida do ângulo central correspondente a esse arco. Ou seja, a medida do arco AB, ela corresponde à medida do ângulo central AOB, que nesse caso aqui é o ângulo alfa. Em geral, podemos destacar, utilizar o grau ou radiano e o radiano como unidade de medidas de arco. Então, em arcos, que é o ângulo, nós podemos utilizar o grau ou o radiano. O grau, ao dividirmos a circunferência em 360 partes congruentes, iguais, cada uma dessas partes corresponde a um arco de medida de 1 grau. E uma volta completa equivale a 360 graus, ou seja, eu pego a circunferência, uma volta completa é 360 graus. Quando eu divido em 360 partes, cada parte equivale a 1 grau. É como se fosse um arco de 1 grau. Podemos destacar também os submúltiplos do grau, que é o minuto e o segundo. 1 grau equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos. O grau, ele é representado por essa bolinha, o minuto é representado por uma aspa e o segundo representado por duas aspas. Radiano ou rad, a unidade de medida é rad. Um arco que mede 1 radiano, 1 rad, tem o mesmo comprimento que o raio da circunferência que o contém. Ou seja, ao considerarmos em uma circunferência de raio R um arco de comprimento R, temos que esse arco mede 1 radiano. Então, para a gente entender, 1 rad equivale a 1 raio de circunferência. 1 raio de circunferência equivale a 1 rad, que em graus ele é aproximadamente 57,14 graus, mais ou menos. Mas, por enquanto, a gente ainda não vai transformar ele, não. Nós só sabemos que 1 rad, ele equivale a 1 raio de circunferência. Observe alguns arcos com as medidas em graus e em radianos. Na circunferência, o ângulo ele anda no sentido anti-horário. Ele começa aqui no ponto A, no ponto zero, e vai andando no sentido anti-horário. Quando ele andou e deu 1/4 de volta, 1/4 de volta equivale a 90 graus. 90 graus em radiano equivale a 1π sobre 2 radiano. O radiano ele sempre é utilizado pela variável π. Então, 90 graus equivale a 1π sobre 2 radiano. Meia circunferência equivale a 180 graus. Meia circunferência, meia volta. Ou 1π rad, 1π radiano. 3/4 de volta, ele passou da metade e andou 3/4. Ele andou 270 graus. 270 graus em radiano equivale a 3π sobre 2 radiano. E uma volta completa é 360 graus. 360 graus equivale a 2π radiano. Então, só para a gente memorizar,
o ângulo ele anda no sentido anti-horário, a cada 1/4 de volta ele anda 90 graus, então 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Ele anda sempre em 1/4 de volta e cada 1/4 de volta equivale a 90 graus. 90 graus equivale a 1π sobre 2 radiano, e 180 graus equivale a 1π radiano, 270 graus equivale a 3π sobre 2 radiano e 360 graus equivale a 2π radiano. Essas são as unidades de medida. Vamos aos exemplos. Exemplo 1. Converta os graus em radianos. Para converter graus em radianos, usamos a regra de 3. 180 graus está para 1π radiano. Assim como o ângulo que eu estou analisando, 30 graus, está para x. Multiplicamos cruzado. 180 vezes x, 180x. 30 vezes π, 30π. O 180 está multiplicando, passa dividindo. Corta-se os zeros quando tem no numerador e no denominador. Aí corta-se. Corta-se os zeros, sobrou 3 sobre 18π. 3 não divide por 18, aí simplifica por 3. Simplificando por 3 vai dar 1/6 de π radiano. Tá feita a letra A. Letra B, 80 graus. Então, primeiro, nós usamos a regrinha. 180 está para 1π radiano. Assim como 80 está para x. Sempre eu vou usar essa regra de 3 e sempre vai ser 180 está para π. Multiplica-se cruzado. 180x igual a 80π. O 180 está multiplicando, passa dividindo. Nesse caso, tem 0 no numerador, 0 no denominador. Corta-se os zeros. Sobrou 8 por 18π. Simplifica por 2. Vai dar 4/9 de π radiano. Tá feito o exemplo 1. Eu peguei o valor em graus e converti em radiano. No exemplo 2 é o contrário. O valor está em radianos e queremos transformar em graus. 7π sobre 6 radiano. Quanto ele vale em graus? 1π equivale a 180. Então, é só substituir o π por 180. Então, nós temos 7 vezes 180 dividido por 6. 7 vezes 180 é 1.260, dividido por 6 é igual a 210 graus. Então, 7/6 de π radiano equivale a 210 graus. Como já falei, 1π equivale a 180. Então, nós substituímos 151 vezes 180 graus dividido por 360. 151 vezes 180 é 27.180. Dividido por 360 dá 75,5 graus. 75 graus e meio. Exemplo 2. Escreva 36 graus e 45 minutos em radiano. Nós vamos transformar. Primeiro, nós temos as unidades. 1 grau equivale a 60 minutos. Então, 180 graus equivale a 1π radiano, que eu quero transformar em radiano. Então, nós temos 180 vezes 60 minutos equivale a, porque cada grau equivale a 60 minutos, né? Então, 180 vezes 60 equivale a 10.800 minutos, que temos que converter tudo em minutos. Agora, temos 36 graus, 45 minutos. 36 graus, cada grau tem 60 minutos. 36 vezes 60, né? Vai dar 2.160, mais 45 minutos, 2.205 minutos. Convertemos toda a unidade, né, todo o ângulo aqui, em minutos. Os 36 graus e 45 minutos em minutos. Agora, vamos fazer a regra de 3. 10.800 minutos está para 1π radiano, que eu já converti lá os 180 em minutos. 10.800 minutos está para 1π radiano. Assim como 2.205 minutos está para x. Multiplicamos cruzado. 10.800x igual a 2.205π. O 10.800 está multiplicando, vai passar dividindo. Passou dividindo, final 5, final 0, simplifica por 5. Simplificou por 5, deu 441π sobre 2.160. Simplifica por 3, nós temos 49π, 441 dividido por 3 dá 49. 2.160 dividido por 3 dá 240. 49π por 240 rad.
Nesse caso aqui, vai parar aqui mesmo. Esse é o resultado de 36 graus, 45 minutos em radiano. 49 pi por 240 radiano. Questão 4. Encontre o comprimento e a medida em graus do arco AB destacado. Então, nós temos aqui ó, o arco AB. Eu quero saber o comprimento. O comprimento do arco é sempre dado pela letra L, o comprimento. E quero saber também quanto ele vale em graus. Sabemos, o lado destacado, nós não temos o valor do ângulo. Sabemos o ângulo do lado contrário, que é 240. Mas sabemos que uma volta completa é 360. Então, é só pegar 360 menos 240, eu vou descobrir o ângulo do arco. Então, 360 menos 240, o arco aqui é de 120 graus. Esse é o arco, é de 120 graus. Já descobrimos as medidas em graus. Agora, temos que calcular o comprimento do arco. O comprimento do arco, para calcular ele, primeiro eu tenho que converter o graus em radiano, porque o comprimento é sempre em radiano. Então, nós vamos converter. 180 graus está para um π, assim como 120 está para x, né, que é o 120 que nós achamos. Multiplica-se cruzado, 180x é igual a 120π. O 180 está multiplicando, passa dividindo. Corta-se os zeros. Aí sobrou 12π sobre 18. Simplifica por 6. 12 por 6 dá 2, 18 por 6 dá 3. Então, ficou 2/3 de π rad. Já converti os 120 graus em radiano. Sempre que for pedir para calcular o comprimento da circunferência, o comprimento do arco, quer dizer, temos que pegar o valor que está em graus do ângulo e converter em radiano. Agora, pegamos a fórmula do comprimento. A fórmula do comprimento, que é essa distância de AB aqui, é dada pelo ângulo vezes o raio. O ângulo aqui é sempre em radiano, por isso que eu converti em radiano o ângulo que era de 120 graus. Então, ficou 2/3 de π vezes 2, que o raio aqui é 2. O raio é uma reta que sai do centro ao extremo. O raio aqui é 2. Então, 2/3 de π vezes 2. Multiplica-se. 2 vezes 2, 4, vai ficar 4/3 de π. 4 dividido por 3 vai dar 1,33 aproximado. E como eu estou procurando comprimento, estou procurando distância, medida em distância, o π vale 3,14. E nesse caso aqui, o π, quando mede comprimento, vale 3,14. O π, quando mede em graus ou em radiano, em graus, ele vale 180. Então, só para a gente entender, quando eu estou trabalhando π em graus, ele mede 180 graus. Quando eu estou trabalhando π em comprimento, que no caso a medida do comprimento do arco, ele mede 3,14. 1,33 vezes 3,14, 4,1762 centímetros. Esse é o valor do comprimento desse arco. Espero que todos tenham entendido a explicação. Assistam com atenção, copiem os slides direitinho e bons estudos. E façam as atividades corretamente. Qualquer dúvida é só me procurar.